Vamos meditar na palavra de Deus e para isso vamos ler um texto da palavra do Senhor que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 18, depois o versículo 31 e depois o versículo 38 e o 39. Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 18: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe o nosso momento aqui, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ajudando a entender a palavra de Deus e a viver uma vida que agrada ao Senhor. Sabendo que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de ter cada dia a orientação e direção do Senhor, porque a fragilidade está em nós. Nós somos fracos, nós somos falhos. E a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar, para nos ensinar a andar segundo a vontade de Deus. E é interessante em ver que a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso auxiliador, para nos ajudar a fazer a vontade de Deus. E é interessante em ver que a Bíblia fala para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, que nem orar nós sabemos. Não é certo isso? A Bíblia fala isso, que nem orar nós sabemos. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis por nós. E ele está nos ajudando a comunicar com Deus. E é por isso que a Bíblia também fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, mas somente o homem espiritual. Por quê? Porque o homem em si mesmo, ele não consegue entender as coisas de Deus. E isso nos mostra, isso nos relata que nós precisamos da direção do Espírito Santo para poder entender aquilo que vem de cima. E é isso que nós vemos na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nessa terra e ele falava concernente às coisas celestiais, não compreenderam. E vemos que havia muitos ouvindo ele falar, e muitas dessas pessoas eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas religiosas, mas não entendiam o que ele estava falando. E o Senhor, então, ele passava a falar de uma maneira que eles viessem a entender o que ele estava falando. Isso é interessante. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é um livro precioso, porque ela é a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela tem a finalidade de alcançar toda a humanidade. E Deus mesmo em sua palavra, ele fala que a sua palavra, ela sai e ela não volta vazia. Mas antes ela sai e faz aquilo que lhe apraz. E o que é que apraz a Deus? O que é que agrada a Deus? É Deus vendo a humanidade andando em sua presença, buscando a sua face. E é por isso que nós vemos que Deus tem dado oportunidade, Deus tem tido paciência com o ser humano e está deixando que o homem viva e que o homem ainda alcance esta oportunidade de alcançar a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para este texto do qual nós temos lido, embora não tenhamos lido todo o texto, mas lemos apenas alguns versículos, porque o texto é longo, mas o que nós vemos aqui
é que Paulo ele vem falar algo, e algo que ele fala e que me chamou a atenção, porque por algumas vezes ele fala, porque para mim tenho por certo. Então Paulo fala, olha, para mim eu tenho por certo o quê? Ele está com convicção daquilo que ele vai entrar falando. Então Paulo fala, olha, porque para mim, isso está no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Paulo aqui, ele começa a expressar e dizer que ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza, uma garantia, que o sofrimento neste mundo aqui, sobre o crente, não compara com a glória que há de ser revelada em nós. E Paulo, então, ele estava falando, ele estava comentando de algo que ele tinha consciência, que ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. E quando nós olhamos para a história, para a vida de Paulo, Paulo era um homem que perseguia a igreja. Mas quando ele se converte, aceita Jesus Cristo, ele deixa de ser perseguido, ele deixa de perseguir para ser perseguido. E Paulo, então, quando começa a viver aos pés do Senhor, pregando o Evangelho, sendo um instrumento nas mãos de Deus, ele começa a ser perseguido pelos judeus. Ele começa, então, a ser maltratado por aqueles que um dia andavam com ele. Mas Paulo, então, ele vai chegar a um ponto, que é este aqui, e vai dizer que ele tinha para ele esta certeza, esta convicção, que ainda que ele estava tendo aflições em sua vida, mas ele sabia que aquilo que o esperava na glória era maior. E isso é o que nos alegra o nosso coração, em saber que um dia nós iremos sair deste mundo, largando para trás todo o pecado, todo o mal, e estaremos diante do Senhor para todo sempre, sem o mal, sem o pecado. E a Bíblia nos revela, nos relata isso. E Paulo, então, vai discorrendo, vai falando a respeito da esperança do cristão. Paulo vai falando das coisas que acontecem sobre a vida do cristão. E quando, então, chega ao versículo 31, ele vai falar, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E este versículo me faz lembrar daquela passagem em que a Bíblia fala que Paulo, ele foi cometido por um espinho na carne. Embora muitos estudiosos querem falar o que era aquilo, mas a Bíblia não fala bem certo qual era a enfermidade ou qual era esse espinho na carne que estava sobre a vida de Paulo. Mas o foco ali é o quê? É que Paulo ele vai clamar ao Senhor para que o Senhor tirasse dele aquela situação. Mas Deus não tira. E Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. Então, o que nós vemos com isso? Deus está querendo dizer e ensinar, Paulo, não vou tirar este problema de cima de você. Esse problema vai ficar com você, mas a minha graça estará te acompanhando. E a minha graça te basta. Então, Paulo passou por aquela situação. Paulo sofreu, mas Paulo tinha em sua companhia o Senhor para o confortar, para o dar alento em sua alma. E é isso que nos alegra, em saber que, embora venha as circunstâncias nesta vida, embora venha as dificuldades sobre nós, mas nós podemos confiar e esperar no Senhor. E uma coisa em que muitos crentes fazem confusão, porque muitos crentes querem que Deus faz a sua própria vontade. Mas não é bem assim que funciona. Porque Deus, ele faz a vontade dele e não a vontade nossa. A nossa vontade para ser feita por Deus, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar segundo a vontade de Deus. Porque é assim que Deus trabalha. E nós sabemos que Deus é um Pai de amor, Deus é um Pai de misericórdia. E a Bíblia fala que Deus cuida de cada um de nós, que temos Jesus como nosso único e eterno Salvador. A Bíblia fala sobre isso. Agora, é interessante em ver também que a Bíblia nos relata e nos fala que toda a humanidade recebe as bênçãos de Deus.
Porque diz a Bíblia que o sol e a chuva vêm para todos. Não vem somente para os crentes, mas o sol e a chuva vêm para todos, para o justo e o injusto. Então isso é bênção de Deus, derramado sobre toda a terra. E isso também nos leva a ver dentro da palavra de Deus que a salvação em Jesus Cristo, ela veio para quem? Ela veio para os judeus. Mas ela chegou até a nós, porque eles rejeitaram. Então ela veio até a nós. Isso é o amor de Deus. Então a salvação, ela veio, mas não ficou apenas em Israel, mas abrangiu toda a humanidade. Porque a salvação, diz a Bíblia, que é para todos. O homem, quando não é salvo, ele não é salvo porque não quer. Porque o homem, se quiser, ele alcança a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que é a vontade de Deus. E é isso que Deus está trabalhando e agindo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha para poder mostrar o homem a vontade e os propósitos de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por quê? Pregador não convence ninguém. Pregador não faz ninguém se arrepender. Igreja não salva ninguém. Esse é um outro grande erro, que há muitas igrejas que dizem que está salvando pessoas, mas é errado, a igreja não salva ninguém. Porque a igreja, ela é um meio do qual ela aponta para quem salva. E nós, se nós formos aprofundar na palavra religião, o que é a palavra religião? A religião tem a finalidade de religar. Religar o quê? Religar o homem com Deus. Então essa é a finalidade. Então a verdadeira religião, ela vai mostrar Deus, ela vai mostrar quem salva, ela vai mostrar o caminho, ela vai mostrar o meio do qual o homem pode ir para o céu. Isso então é interessante. Então Paulo, ele vem escrevendo que há circunstâncias que vêm sobre nós. E há muitas pessoas, há muitos crentes que infelizmente vivem achando que não podem passar por dificuldades, não podem sofrer enfermidade, não podem ser pobres, tem que ser vitoriosos. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não anuncia isso. E quando nós olhamos para toda a história na Bíblia, vamos ver que Jesus, ele sendo o dono de tudo, ele sendo o autor da criação, ele veio ao mundo e viveu aqui uma vida humilde. Quando nós olhamos para a história dos apóstolos, eles viveram uma vida de perseguição, porque eles foram perseguidos e mortos, exceto João, porque João Deus poupou para que tivesse a revelação do Apocalipse. E nos conta a história que João mais tarde morreu de enfermidade. Mas João também foi lançado em um caldeirão de óleo fervendo. Mas Deus o poupou, porque Deus tinha um propósito com ele. Então nós olhamos toda a história dos servos de Deus, sofreram. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, para os profetas, sofreram. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, que a Bíblia fala de um profeta chorão, Jeremias chorou, Jeremias se lamentou por ver Jerusalém, a situação em que estava e que ela seria destruída. E Jeremias viu a destruição de Jerusalém. E Jeremias chorava por quê? Porque ele pregava, ele anunciava e o povo não dava ouvido. E isso é triste, porque muitas vezes nós falamos da palavra de Deus e ninguém está ouvindo. Ninguém atenta para aquilo que está sendo falado. E nós vemos dentro da palavra de Deus que os servos de Deus sofreram. E onde sofrer? Até a retirada da igreja. Por quê? Porque a promessa de Deus para nós, ela não é aqui embaixo, mas ela é lá na glória. Embora Deus pode tudo, Deus está sobre tudo, porque Deus é soberano. Mas o que nós precisamos entender é que o que Deus prometeu à igreja foi o quê? Foi um descanso eterno no céu. Foi as mansões celestiais. E tem pessoas que fazem confusão, por quê? Porque as bênçãos terrenas aqui embaixo, ela foi prometida a Israel no Velho Testamento. Então é real que quando a gente olha para o livro de Apocalipse, lá vai falar do reino milenar de Cristo, e vai falar sobre a volta de Israel para Deus. E vai falar de um remanescente de Israel que vai reinar com Cristo. Quem é o remanescente de Israel? São aqueles que passarem pela tribulação e voltarem para Deus. Porque Deus tem uma promessa com este povo. E Deus vai cumprir.
E Jesus vai reinar sobre o seu povo e sobre a sua terra. Isso nos informa a palavra de Deus. Então, muitas pessoas fazem confusão, por quê? Porque entendem errado a palavra de Deus e não buscam direção do Espírito Santo para entender o que Deus está falando em sua palavra. Este versículo aqui, 31 do capítulo 8 de Romanos, ele é um deles, porque ele fala: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí tem pessoas que começam a sair, fazer bagunça, fazer coisas que não agradam a Deus e falam: não, Deus é por mim, nada será contra mim. Mas não é isso que o texto está falando. A gente tem que olhar o texto e o seu contexto para entender o que está falando. E isso me leva também a refletir naquela parte em que Paulo, chegando ao final de sua vida aqui embaixo, ele chega e diz: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo passou a vida cristã fazendo aquilo que Deus queria, porque Deus usou ele para poder pregar, para poder anunciar aquilo que era oculto concernente à igreja. Mas Paulo não foi aceito. A gente vai ver em várias de suas cartas que muitas das vezes igrejas duvidaram do ministério de Paulo, duvidaram do apostolado de Paulo. E Paulo teve então que escrever para eles e falar para eles: olha, eu sou apóstolo não por homens, mas eu sou apóstolo levantado por Deus, porque eu tive uma visão, uma revelação do Senhor Jesus Cristo. E Paulo então, ele várias vezes falava que o que ele falava, que o que ele pregava era vindo da parte de Deus, porque era aquilo que Deus estava colocando em seu coração para poder falar. E vemos que Paulo então chega ao final de sua vida falando: olha, eu combati o bom combate, mostrando o quê? Que ele, como um bom soldado, ele manteve firme diante do Senhor. Completei a carreira. Isso quer dizer o quê? Ele, como um atleta, ele foi até o fim da sua jornada. Guardei a fé. Como um bom servo de Deus, ele manteve-se fiel ao Senhor. E quando chega aqui no versículo 38 e o versículo 39, Paulo vai falar: porque estou certo. Quando traz essa palavra, porque estou certo, Paulo estava com convicção, com certeza daquilo que ele estava ou iria falar. Então ele vai falando: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui fala de quê? Fala de convicção, certeza, garantia. E Paulo então fala: olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é lamentável a gente ver que às vezes algumas pessoas que dizem ser crentes e começam a falar, ou começam a ter dúvida da sua salvação, porque alguém lhe pergunta: você tem certeza que vai para o céu? E ele fala: não sei, talvez, mas eu sou crente. Isso vai contra a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela fala que quem crê em Cristo, ele não vai ter a vida eterna, ele já tem a vida eterna. É garantia, certeza, convicção. E Paulo então aqui ele fala: olha, eu estou certo, eu tenho convicção. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é precioso, irmãos, demais para nós, em saber que tudo nesta vida passa. Isso é fato. Saúde acaba, dinheiro acaba, casa boa pode se perder, tudo nesta vida passa. Mas uma coisa a Bíblia nos garante, que a fé, a esperança em Jesus Cristo, ela é eterna. E que realmente nós podemos ter esta certeza, esta garantia, que se um dia nós temos entregado nossa vida ao Senhor Jesus Cristo,
a nossa ida para o céu, ela é garantida. Isso é precioso demais, porque a Bíblia nos fala e nos relata que e isso é fato. Quando uma pessoa, de fato, é um verdadeiro cristão no Senhor Jesus Cristo, e quando ele, às vezes, ele afasta dos caminhos do Senhor, e se ele, de fato, é um verdadeiro cristão, ele volta. Por quê? Porque diz a Bíblia que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas o triste, o lamentável é quando uma pessoa que se diz crente no Senhor Jesus Cristo, ele abandona os caminhos do Senhor e volta para o mundo e permanece no mundo. Aí eis a questão, eis a dúvida. Será que de fato houve uma conversão? Porque nos informa, nos relata a Bíblia que quando a pessoa é de Deus, o Senhor trabalha sobre a sua vida. O Senhor não larga prostrado. Porque diz a Bíblia, eu, o Senhor, disciplino todo quanto amo. E a Bíblia fala, olha, quando alguém está sendo disciplinado, porque é filho. Mas quando alguém não está sendo disciplinado, porque não é filho e sim bastardo. Porque diz a Bíblia que Deus disciplina todo filho que ama. Então isso é para nós. Então, irmãos, a Bíblia relata e fala que nós precisamos ser corrigidos por Deus. Por que precisamos ser corrigidos por Deus? Porque em nós há falhas, em nós há o pecado. E Paulo, um grande servo de Deus, ele escreveu, ele relatou, ele falou sobre isso. Olha, o bem que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o mal está sempre comigo. Mas Paulo falou, olha, mas eu esmurro o meu corpo, entregando-o à servidão. Paulo então procurava viver uma vida que agradava a Deus, sabendo que ele não era perfeito, sabendo que ele tinha fragilidade, mas sabendo de uma coisa, que sobre ele estava o Espírito do Senhor, sabendo que ele tinha convicção e esperança de uma vida eterna, sabendo que ele iria para o céu o dia que ele partisse, e isso ocorreu. E ele bem sabia que o que aguardava, que o que esperava na glória, é bem melhor do que está aqui embaixo. Por isso que ele usou aquela frase, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E será que nós temos, ou podemos falar esta palavra, o viver é Cristo e o morrer é lucro? Paulo falou, Paulo usou essas palavras, porque ele tinha convicção, ele sabia a quem ele estava servindo, e ele sabia que havia dificuldades na vida, mas ele iria largar tudo. E para encerrar, a Bíblia nos relata e nos fala de um homem que ele é semelhante a nós mesmos, o profeta Elias. E a Bíblia fala que o profeta Elias, ele não é um super-homem, ou não foi. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas a Bíblia fala que este homem orou a Deus para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. E Deus atendeu a este homem. Aí a gente fica pensando, qual é a diferença então havia deste homem para nós? Se a Bíblia fala que este homem era igual a nós mesmos. A diferença que havia deste homem para nós é a fidelidade dele para com Deus. É o desejo dele de andar em comunhão com Deus. É o desejo dele de obedecer a palavra de Deus. E o que nos distingue, o que nos faz a diferença muitas vezes é que nós não queremos obedecer a palavra. Nós não queremos atentar para aquilo que Deus está falando. E é por isso que a Bíblia fala de verdadeiros profetas e falsos profetas. Qual é a diferença de um verdadeiro para um falso? O verdadeiro profeta, ele ouvia a palavra da boca de Deus e ele tinha por obrigação de entregar a profecia segundo aquilo que Deus falou a ele. Ele era apenas o portador da palavra de Deus. Mas o falso profeta, ele não tinha nada recebido de Deus. Ele falava aquilo que ele queria. Ele falava aquilo que surgia em seu próprio coração. E começava a falar aquilo que agradava ao Deus. E quando nós olhamos, desde a antiguidade, sempre houve e sempre haverá o que é falso e o que é verdadeiro. Assim como nossos dias, até a retirada da igreja, haverá o verdadeiro crente e o falso crente. Isso é fato. E qual é a diferença do verdadeiro para o falso?
O verdadeiro é aquele que é idêntico, é aquele realmente que segue, que serve aquilo que lhe passa uma ordem. Mas o falso é aquilo que ele tenta enganar as pessoas, ele tenta passar aquilo que ele não é. Porque o que é falso tem aparência de verdadeiro, mas por dentro não tem nada. E o verdadeiro cristão, ele tem uma vida que ele vai identificar e mostrar que ele serve a Deus, porque de fato ele tem o Espírito Santo. Porque diz a Bíblia que nós que cremos em Cristo somos selados com o Espírito Santo. E qual é a finalidade deste selo? É nos levar até o nosso destino lá na glória, a presença de Deus. E isso é precioso para nós, em saber que a nossa jornada aqui, ela vai chegar um momento em que vai ter fim. Não sei se é pela morte ou pelo arrebatamento da igreja, mas uma coisa é real e é certa. Vamos chegar no fim desta vida aqui. E o que importa para nós é a nossa eternidade. Para onde iremos, aonde estaremos, isso que é importante. E há uma outra coisa, irmãos, preciosa, em que muitos cristãos se esquecem e em que falta ou está faltando muito ensinamento nas igrejas devido a isso. É que o cristão, ele tem um compromisso com Deus e ele tem uma responsabilidade de andar segundo a vontade de Deus. Porque nós vemos muitas pessoas pregando a Bíblia, mas pregam de uma maneira que somente para agradar aqueles que ouvem. Começam a pregar dizendo que o crente, ele pode viver à vontade porque Deus está importando, não com o corpo, mas está importando com o coração e com a alma. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia fala. Porque Deus, ele está assim preocupado com a nossa alma. Mas a nossa conduta por fora, ela vai mostrar como está o nosso interior. Porque a minha caminhada vai relatar e vai falar quem eu estou servindo. Se é a Deus ou não. E fechando aqui, a Bíblia fala: não podeis servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Isso fala de quê? De liberdade. Todo ser tem liberdade de escolher o que quer. Mas uma coisa é certa, quando toma a decisão, ele tem por obrigação de seguir aquele a quem ele escolheu. Isso é fato, a Bíblia ensina sobre isso. Se nós então queremos servir a Deus, vamos então andar segundo a presença de Deus. Vamos andar fazendo a vontade de Deus. Mas se nós queremos viver segundo os prazeres do mundo, então vivamos segundo os prazeres do mundo. Mas não declaramos, não falamos que somos crentes, para não envergonhar as coisas de Deus, para não trazer escândalo para o Evangelho. Porque, infelizmente, hoje, nos dias atuais, tem muitos cristãos que dizem ser cristãos, que estão, infelizmente, em vez de sendo um canal de bênção para outras pessoas se converterem, estão sendo pedra de tropeço, estão sendo escândalo no meio do Evangelho do Senhor. Por quê? Impedem que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E isso é lamentável, porque eu conheço, ali em Conceição, pessoas que dizem: olha, eu não vou na igreja. E lhe é perguntado por quê? Não, não vou não. Fulano vai lá, mas olha a vida dele. Olha como ele vive aqui fora. Olha o que ele faz. Isso é triste, irmãos. Por quê? Porque, de fato, ninguém pode ir na igreja e olhar a vida do outro. Mas, como está a minha vida? Como está a minha conduta? Será que eu estou mostrando que, de fato, eu sou um verdadeiro cristão? Que, de fato, Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos abençoar. E que o Espírito Santo nos ajude a ter uma vida de comprometimento com Deus. Porque isso é o que importa dentro da palavra de Deus. E quando Jesus Cristo estava passando, João Batista olhou e disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eliseu, quando estava chegando em uma certa cidade, a mulher falou para o seu marido: vejo que este homem é um homem de Deus. E há muitos outros relatos dentro da palavra de Deus, de pessoas que com sua caminhada mostraram e declararam que servem ao Deus vivo, ao Criador do céu e da terra. E nós? A quem nós estamos demonstrando que estamos servindo? A Deus ou a este mundo? Isso é muito sério. E isso vem para me refletir, isso vem para me chamar a minha atenção. Porque Paulo, então, ele deixa bem certo: olha, vamos ter perseguições, vamos ter aflições, vamos ter dificuldade nesta vida. Mas uma coisa é certa, tudo passa. Tudo vai chegar ao fim. E nós estaremos na glória com o Senhor.
E uma coisa, irmãos, a Bíblia me garante, me fala, que muitas pessoas vão para o céu, porque aceitaram Jesus Cristo como único e eterno Salvador. E a salvação não é mediante a obras, e sim a fé em Cristo. Mas a Bíblia fala que há muitas pessoas que vão chegar diante de Deus com as mãos vazias. Vão para o céu, mas não vão ter nada para apresentar diante do Senhor. E tem pessoas que se esquecem, porque diz a Bíblia, e este texto mesmo aqui nós não lemos, mas fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, de fato. Mas esquecem que um dia nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, vamos comparecer diante do Senhor Jesus Cristo no tribunal. Para quê? Para prestar conta. O tribunal de Cristo ele não será um dia de julgamento para condenação, mas será um dia de acerto de conta com a sua igreja. Para quê? Para ali o Senhor retribuir a cada um o que tem feito ou deixado de fazer por meio do corpo. Falando sobre o galardão. E o que eu e você temos feito para alcançar o galardão no céu. Então isso é muito profundo. E isso realmente nos leva a refletir. O que eu estou fazendo para Deus? Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, querem algo de Deus, mas não fazem nada para Deus. Isso não quer dizer que Deus breganha com ninguém. Deus não breganha com ninguém. Mas Deus quer fidelidade à sua palavra. Deus quer obediência. E Ele não abre mão. Que Deus nos abençoe. Amém.